Vamos abrir a palavra de Deus, o Salmo de número 137. Diz assim: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Amém e amém, Jesus. Eu quero dizer a você que existem muitas coisas no passado que nos trazem alegria, que nos trazem recordações, e que muitas vezes nós daríamos muito dinheiro se pudéssemos voltar no tempo e viver alguns momentos que nós já vivemos no passado, pelo sentimento que isso desperta no nosso coração, momentos alegres que vivemos, momentos de realizações e de conquistas na nossa vida, mas que hoje apenas fazem parte do passado. E resumindo, eu diria a você que nos dias de hoje existem muitas pessoas que apenas se alimentam das alegrias do passado, porque os dias de hoje são dias maus, são dias difíceis, e parece que tudo o que tinha que acontecer de bom na vida destas pessoas já aconteceu e ficou no passado, porque o dia de hoje é um dia que as alegrias são poucas. Era exatamente este sentimento, meus irmãos, que estava no coração deste povo que nós lemos, dos judeus, sentimento este registrado aqui no Salmo de número 137, que nos diz que eles estavam assentados junto aos rios da Babilônia, e ali eles choravam, relembrando o seu passado. E talvez você me diga: mas pastor, o que aconteceu afinal com este povo? Por que é que este povo agora estava ali assentado, chorando, lamentando e recordando do seu passado, das alegrias que ficaram para trás, e agora eles não achavam motivos para se alegrar e cantar as suas canções? Nós sabemos que a cultura judaica é uma cultura rica em alegria. Existem festas extraordinárias no calendário judaico, onde aquele povo celebra, onde aquele povo canta canções, dança e enche o seu coração de alegria. Mas este povo, marcado por esta alegria, por este contentamento, agora vivia apenas das reminiscências do seu passado, vivia apenas dos bons momentos que ficaram para trás. Eles estavam agora num país chamado Babilônia, recordando de Jerusalém. Jerusalém, a sua terra natal, havia sido invadida no passado. Os babilônios invadiram a Jerusalém, destruíram aquela cidade, destruíram o templo que estava construído naquele lugar, e não apenas isso, mas fizeram este ato com muita violência, sacrificando aquele povo, retirando as crianças das suas mães e atirando aquelas crianças nas pedras. Por isso aquele povo agora cativo na Babilônia olhava para o seu passado e lembravam dos bons tempos que viviam em Jerusalém, tempos de glória, aonde o templo estava erguido, tempo onde eles celebravam a Deus,
Este período marcou a história dos judeus por ser um período de conquistas, por ser um período de glórias, onde Salomão ergueu aquele templo suntuoso e extraordinário para bendizer o nome do Senhor. E naquele tempo o povo gozava da presença de Deus, gozava das bênçãos do Senhor e se alegrava com as conquistas, se alegrava com as vitórias, porque os seus inimigos estavam subjugados, os seus inimigos estavam vencidos, e a presença de Deus era real no meio daquele povo. Mas, meus irmãos, aquele povo cometeu um erro muito grande. No meio de toda esta alegria, no meio de todo este momento de esplendor e vitória, eles deixaram que o seu coração começasse a se afastar de Deus. Eles deixaram que a desobediência entrasse nos seus corações. Eles deixaram que os costumes das nações circunvizinhas começassem a invadir a nação de Israel. Eles permitiram que Deus, que habitava no meio deles, que era louvado, que era glorificado no meio daquele povo, agora se afastasse deles devido à sua rebelião, devido ao seu pecado, devido ao seu afastamento de Deus. E infelizmente, meus irmãos, esta é uma tendência do ser humano. Quando de repente as coisas começam a ir bem na nossa vida, quando de repente os nossos sonhos começam a se realizar, quando de repente a prosperidade começa a chegar na nossa vida, chegar na nossa casa, infelizmente parece que nós temos a tendência de esquecer daquele que nos abençoou, daquele que nos deu a vitória, daquele que esteve ao nosso lado na hora da dificuldade. E agora aquele povo, mesmo tendo o templo construído por Salomão, erigido ali em Jerusalém, eles estavam com o seu coração afastado e longe de Deus, achando que apenas aquela estrutura física iria trazer a presença de Deus para junto deles. E por causa disso, eles colheram consequências terríveis na sua vida. Deus enviou os seus profetas, Deus enviou os seus atalaias para falar com aquele povo, para alertar aquele povo, porque o nosso Deus é um Deus amoroso, o nosso Deus é um Deus que tem zelo pela nossa vida, e a palavra de Deus nos diz que Ele nos atrai com cordas de amor, com laços de amor. Ele se manifesta na nossa vida e nos atrai para junto dEle. Mas naquele momento de entusiasmo, naquele momento de alegria, aquele povo começou a afastar-se de Deus. E à medida que eles se afastaram de Deus, os seus inimigos começaram a prevalecer sobre eles. Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, objetos sagrados foram levados, aquele povo foi vítima da violência dos babilônios, aquele povo foi levado para o exílio, aquele povo foi levado para o cativeiro, e agora eles estavam ali longe da sua pátria, e agora eles estavam ali subjugados, dominados pelos seus inimigos, agora eles estavam ali escravizados pelo inimigo, e a única coisa que restou para aquele povo foram as saudades da sua pátria, saudades de um tempo de glória, saudades de um tempo de vitórias, onde Deus habitava no meio do seu povo. E agora os babilônios diziam para eles: cantai-nos um cântico de Sião. E eles diziam: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos pediam uma canção, nos destruíram e pediam que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como iríamos cantar um cântico de Sião em terra estranha? Aquele povo queria dizer: aonde está o seu Deus? Aonde está o vosso Senhor? Aonde está aquele que vos deu vitória e que esteve no vosso meio?
E eles choravam à beira daquele rio, tendo as suas harpas, instrumentos de louvor e de adoração a Deus, pendurados, esquecidos nos salgueiros. Meus irmãos, hoje nós vivemos dias em que muitas e muitas pessoas vivem apenas das recordações do passado. Mas há muito tempo já deixaram de sonhar, há muito tempo já deixaram de sentir alegria no seu coração, há muito tempo já não ouve-se mais uma canção dos seus lábios, há muito tempo não se vê mais um sorriso no seu rosto e alegria no seu coração. Pessoas que, para sentir um pouco de alegria, precisam recorrer a uma foto amarelada, olhar para o seu passado e recordar dos bons momentos que viveram na sua vida, porque hoje os seus dias são de trevas, porque hoje os seus dias são de lágrimas, porque hoje os seus dias são de dificuldades e de problemas. E aquela pessoa diz: como eu fui feliz no meu passado. Nós olhamos para aquele povo que não soube ser grato a Deus nos momentos de alegria, não soube reconhecer a Deus nos seus caminhos, não soube entender que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra, não há mudança. Não souberam ser gratos a Deus por tudo aquilo que receberam do Senhor, e por causa disso o inimigo prevaleceu contra eles. Se nós quisermos trazer de volta alegria ao nosso coração, se nós quisermos novamente termos a presença de Deus tomando conta da nossa vida, entrando num tempo de vitórias, num tempo de conquistas, nós precisamos olhar para o nosso passado e descobrir aonde nós deixamos Deus à beira do caminho. Aonde foi que nós nos desviamos da sua presença? Aonde foi que nós deixamos de valorizar a presença de Deus em nós? E acreditamos na utopia de que sozinhos nós vamos conseguir ser pessoas felizes, ser pessoas realizadas. Se nós queremos ser felizes novamente, nós temos que entender que ninguém consegue ser feliz sem ter a presença de Deus no seu coração. Meus irmãos, se nós queremos ser felizes novamente, nós precisamos entender que não é pelas nossas próprias forças, que não é pela nossa própria capacidade, que não é pelas nossas próprias riquezas, mas que nós dependemos do Deus Criador dos céus e da terra, que nós temos alguém que está sobre nós, alguém que manda a cada dia o ar que nós respiramos, alguém que se importa com a nossa vida, alguém que deseja a nossa felicidade. Nós precisamos olhar para os erros do nosso passado, para a nossa autossuficiência, para a nossa soberba, para a nossa arrogância, e aprender com os erros do nosso passado e nos humilharmos na presença do Senhor e invocarmos o seu santo nome. Mas, meus irmãos, como é possível, enfim, cultivar uma vida de felicidade num mundo sombrio, num mundo difícil como nós vivemos hoje? Talvez você diga: pastor, os tempos do passado eram outros, eram tempos em que as coisas eram mais fáceis, era um tempo que a gente vivia melhor, era um tempo que as pessoas se respeitavam mais, era um tempo em que as circunstâncias eram outras. Mas eu te digo que ainda hoje é possível nós sermos felizes, é possível nós acreditarmos num futuro melhor e experimentarmos ainda o melhor de Deus nas nossas vidas. E talvez você me diga: mas como isso é possível? Eu te digo que nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Talvez você nem tenha percebido, mas como Deus tem cuidado da tua vida.
Talvez você não tenha dado valor às pequenas coisas que Deus tem acrescentado a você no teu dia a dia. Mas eu digo a você nesta noite que se não fosse o cuidado de Deus sobre nós não estaríamos aqui nesta noite. Nós precisamos olhar para trás e lembrar quem nós éramos no passado. Nesse período de recordações, neste período de lembranças, eu recordo muitas vezes da minha infância. Tive o privilégio de ser criado nesta igreja e de correr aqui em meio aos bancos de madeira. Recordo de quantos momentos maravilhosos eu passei na presença de Deus, mas eu quero dizer para você que chegar até o dia de hoje não tem sido nada fácil. Somente Deus é quem sabe os desafios que nós enfrentamos. Somente Deus sabe as lágrimas que foram derramadas. Somente Deus sabe os momentos de oração, as noites de vigília e a dependência de Deus nas horas de angústia e de dificuldade. Talvez se você olha para a tua vida hoje e você olhar para a estrada que você tem percorrido ao longo dos teus anos, saiba de uma coisa: você só está aqui porque existe um Deus nos céus. Que a cada manhã tem renovado as suas misericórdias sobre a tua vida. Meus irmãos, olha para o passado, olha para quem você era anos atrás, olha para onde você estava e olha para quem você é hoje. Seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida. Meus irmãos, quem sabe há anos atrás, numa noite como essa, quantos de nós estávamos sentados ao redor de mesas que não eram a mesa do Senhor, mas muitas vezes numa mesa de bar, muitas vezes numa boate, muitas vezes diante de cartas para uma noite de jogatina, escravizados pelo diabo nas garras de Satanás, sendo destruídos pelo inferno. Mas hoje nós somos convidados a sentarmos na mesa com o Rei. Precisamos ser gratos ao Senhor, precisamos valorizar aquilo que Ele tem feito por nós. Nós precisamos, além de olhar para trás, olhar para o nosso lado. Quando nós olhamos quantas e quantas vidas têm sido ceifadas pelo inimigo dia após dia, pessoas que poderiam estar aqui conosco, pessoas que saíram das suas casas e foram brutalizadas e foram violentadas, famílias que foram destruídas, que tragicamente perderam entes queridos. Mas nós estamos aqui, olhamos para o lado e levantamos as mãos para os céus e dizemos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Olhar para o lado, quanta gente passando necessidades, quantas pessoas na miséria, quantas pessoas que não têm o alimento para colocar sobre a sua mesa, quantas pessoas que não podem se vestir como você se veste, quantas pessoas que não têm uma família como a família que você tem, quantas pessoas que não têm um trabalho como o trabalho que você tem, quantas pessoas que não têm uma casa como a casa que você tem, quantas pessoas que não têm um corpo perfeito como esse corpo que Deus te deu para você glorificar, para você exaltar o seu santo nome. Por isso, se nós queremos ser felizes, nós temos que valorizar aquilo que Deus nos tem dado, e não é nada pequeno. O nosso Deus tem sido em extremo misericordioso para conosco. Você que me assiste através deste programa, saiba que você só está aí pelo grande amor de Deus, porque Ele tem um plano extraordinário com a tua vida, e é por isso que esta palavra está chegando até você neste momento. Meus irmãos, eu recordo, alguns anos atrás,
Eu creio que foi no culto de quarta-feira que eu estava aqui, havia terminado aquele culto, eu atendi um jovem naquela noite. Este jovem nasceu nesta igreja, criou-se nesta igreja, e ele recebeu de Deus um dom extraordinário, era um ministro de louvor. Deus deu a ele uma voz maravilhosa, uma voz extraordinária. Este jovem vinha à frente, este jovem louvava ao Senhor, este jovem adorava ao Senhor através da sua vida, e muitas pessoas eram tocadas pelo Espírito de Deus, através dos dons, do ministério que Deus deu a ele. Mas quando ele estava no topo, quando ele estava no púlpito, glorificando a Deus, talvez ele imaginou que os méritos eram seus, e talvez o orgulho entrou no seu coração, a autossuficiência entrou na sua vida, ele começou a perder a graça de Deus. Talvez achou que as pessoas o admiravam pela bela voz que ele possuía. Talvez achou que as pessoas o admiravam pela capacidade que ele possuía de se comunicar com as pessoas. Mas ele esqueceu-se que quando o Espírito de Deus se afasta de um homem, não sobra nada, não resta nada. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E se você tem a presença do Espírito de Deus na tua vida, glorifique, louve, exalte o nome do Senhor, porque este é um bem muito precioso, isso é uma dádiva celestial sobre nós. E se em alguma coisa as pessoas olham para você e veem que é bom, se as pessoas reconhecem em você alguma virtude, se as pessoas reconhecem em você algum talento, não receba esta glória para você, mas transfira aquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Aquele jovem me pedia: pastor, ora por mim, eu estou afastado dos caminhos de Deus, eu não consigo mais voltar, o pecado entrou na minha vida, o pecado entrou no meu coração, e eu não sinto mais a presença de Deus na minha vida. Eu sinto falta daquele tempo em que eu chegava no altar, eu sinto falta daquele tempo que eu louvava ao Senhor, eu sinto falta daqueles momentos, mas eu não consigo mais voltar, porque eu estou preso, eu estou amarrado pelo pecado. E ele se ajoelhou, e ali nós oramos, e nós clamamos a Deus pela vida daquele jovem que estava vivendo apenas das alegrias do seu passado, porque o seu presente era um presente de trevas. Os nossos pecados foram perdoados, e o nosso nome foi escrito no livro da vida lá nos céus. Por isso nós precisamos valorizar a salvação das nossas almas, e não deixar que o ladrão, que o inimigo das nossas almas venha nos roubar este bem precioso. Meus irmãos, nós precisamos valorizar a presença de Deus em nós, e a comunhão que temos com o Espírito Santo de Deus. Quando muitas vezes você está atravessando um momento de dificuldades, você está atravessando um momento de lutas, de incertezas na tua vida, mas você dobra os teus joelhos, você começa a clamar ao Senhor, você começa a pedir pela misericórdia de Deus. E se você tem o Espírito Santo na tua vida, de repente você começa a receber aquela visita, aquele consolo extraordinário ali no teu coração, e aquela voz poderosa começa agora a falar a você palavras de encorajamento. Meus irmãos, a comunhão com Deus é uma coisa extraordinária. Quando você entra no Santo dos Santos, quando você sente o toque do Espírito de Deus na tua vida, quando você fala em mistérios com o Senhor, quando você sente que na hora da dificuldade o exército celestial está junto de você, e você sente que os céus descem até a terra vai até os céus, e ali você pode dizer: meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu entro na tua presença.
comunhão com Deus. É um tesouro maravilhoso, é um tesouro extraordinário. Meus irmãos, nós precisamos ser gratos a Deus por esta igreja onde nós estamos. 51 anos, agora no dia 31 de dezembro, que essas portas estão abertas. E quantas vidas já foram aqui transformadas pelo poder de Deus. Por isso nós podemos dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitas vezes eu viajo, e quando estou voltando das viagens para a minha casa, eu sinto muita vontade de passar aqui na frente da igreja. Eu sinto que esse lugar faz parte da minha vida. Foi aqui que Deus me transformou. Foi aqui que eu tive um encontro com Ele. E é aqui que eu quero gastar a minha vida, servindo ao Senhor e sendo grato por tudo aquilo que Ele me deu. Mas será que você tem valorizado essa igreja? Será que você tem valorizado essas portas abertas? Talvez você diga, pastor, mas no passado era melhor. No tempo do tabernáculo de madeira, eu digo a você que eu sou desse tempo. Eu assisti cultos nesse tabernáculo, eu orei aqui, eu cresci aqui, ouvindo o coral Rocha dos Séculos cantar. Passei a minha infância, passei a minha juventude. Tenho fotografias onde o pedestal do microfone era um cabo de vassoura. E talvez você diga, pastor, tempo bom era aquele. Eu digo a você, você não imagina o que Deus ainda tem a fazer neste lugar, através da minha vida e da tua vida. Eu me alegro pelo cabo de vassoura, mas eu me alegro por esse microfone sem fio, porque ele é um instrumento para glorificar o nome do Senhor. Eu me alegro, meus irmãos, pelo tabernáculo de madeira que abrigou algumas poucas pessoas, mas eu levanto as minhas mãos para os céus e agradeço a Deus por esse lindo templo que nós temos, porque por causa disso, essa multidão pode estar aqui reunida hoje cantando cânticos de louvor a Deus e glorificando o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pelos irmãos que vinham com as suas bicicletas no passado, onde nós nem precisávamos de um estacionamento na igreja, mas eu também agradeço a Deus por esse estacionamento repleto de carros, porque eu tenho visto a mão de Deus prosperando o seu povo neste lugar. E a prova disso é que você está aqui, e que esse lugar é um lugar para honrar, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor, e as maravilhas que Deus realizou no passado, Ele continua realizando hoje e continuará realizando no futuro, porque está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Aplauda ao Senhor, seja grato a Ele, glorifique ao seu santo nome. Oh, graças a Deus, aleluia.